Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live sem mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E aí, galera que tá aqui pelo Instagram, estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Coloca aí nos comentários para mim, por gentileza. E aí, Driele, Cleo Baltazar, Silvério, legal, Fábio, e aí T. Rocha Gomes, não sei quem é exatamente com esse nome, né? Mas é a Rocha Gomes. Regina, aluna do Contabilidade Sem Mimi, ótimo, galera vai chegando, né? Dia aí de feriado, né? Teve gente colocando lá, Sandrine, se não me engano, que é aluna lá do Contabilidade Sem Mimi, colocando que tá vendo aqui a live pós-live Sandy Júnior. Isso aí, né, cara? O que eu vou dizer, né? Muito bom. Lembrando, enquanto o pessoal vai entrando aí, vai sendo notificado, lembrando como é que funciona a brincadeira, né? Nossa live acontece aqui ao vivo no Instagram, toda terça-feira às 21 horas, e depois na semana seguinte isso vai para o podcast Contabilidade Sem Mimi e vai para o YouTube também, para que você possa ver, assistir quantas vezes você quiser, beleza? Claro, se o Instagram não me sacanear, né? Porque as últimas duas lives a gente teve esse problema, infelizmente. Ó, a Sandrine acabou de chegar, né? Sandrine atrasada, a live do Sandy Júnior deve ter acabado atrasada. É isso aí, ó. Comecei hoje no Contabilidade, assisti uma aula e uma surra de conhecimento. É isso mesmo, é porrada, né? Que não tem essa história, sem mimimi, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Muito bem. Papo tá muito bom, papo tá muito legal, mas hoje a nossa conversa é sobre lucro presumido. Lembrando que hoje eu vou te falar, eu tenho colocado no Instagram, ali no feed, algumas coisas, né, te provocando, te desafiando, e hoje eu vou explicar melhor que história é essa. Eu vou te explicar isso no final dessa live, então você fica por aí, né, sossega o facho, não fica abrindo em outra coisa, porque agora o papo é sério sobre o lucro presumido, e no final da live eu vou te desafiar a se tornar um contador muito melhor do que você é hoje. Contador ou contadora, né? Beleza? Então tá certo. Sossega aí, para de olhar agora a TV, não sei o que, baixa o volume do Sandy Júnior, não importa o resto, agora vamos focar aqui em lucro presumido. Bem, primeiro de tudo, eu queria deixar muito claro o seguinte, olha, cara, lucro presumido é fácil pra cacete, tá? Lucro presumido é muito fácil, lucro presumido não tem mistério nenhum, tá? Infelizmente a gente hoje vive numa realidade da contabilidade que as pessoas são extremamente preguiçosas, as pessoas ficam de mimimi, ficam de enrolação, ficam de papinho, como se tudo fosse difícil. Meu amigo, minha amiga, eu vou te dizer o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, vou te dizer o seguinte, apurar Simples Nacional não é difícil, apurar lucro presumido é mais fácil do que apurar Simples Nacional. Tá? Essa que é a grande verdade. Ah, mas eu acho difícil. Porra nenhuma. Se você acha difícil é porque não te ensinaram direito, ou se você não parou para estudar, não sentou a bunda na cadeira para aprender esse negócio direito. Beleza? Então vamos conversar sobre isso. Claro, é uma live, a gente não vai conseguir falar aqui de um monte de coisa, a gente vai falar do essencial. Eu vou te dar um kit de sobrevivência para você perder esse medo besta, caso você tenha esse medo do lucro presumido, e se você não tiver, para você se sentir mais confiante de saber principalmente onde procurar a respeito. Beleza? Então vamos lá. O lucro presumido nada mais é do que uma versão um pouquinho melhor do Simples Nacional, no meu ponto de vista. Por quê? Porque o Simples Nacional, claro, tem um regime especial, tem lei complementar, tem toda aquela palhaçada,
mas básico, no limite, o Simples Nacional é o quê? Você pega a tua receita e você aplica a tributação sobre a tua receita. O lucro presumido faz a mesma coisa. Só que o lucro presumido, é claro, a gente não tem a apuração unificada dos tributos, né? Então eu vou tentar sair do Simples Nacional para o lucro presumido, para caso você trabalhe com Simples, mas não trabalhe ainda com lucro presumido, você conseguir trazer algumas semelhanças, tá? Eu vou te falar hoje de PIS, COFINS e R Contribuição Social de uma forma, claro, geral, mas te dando muita base para você conseguir sair daqui seguro para falar dessa parada, estudar essa parada e, quiçá, trabalhar com esse negócio. Beleza? Então vamos lá. O que acontece? PIS e COFINS é sobre a receita. Toda empresa do lucro presumido, ou sobre faturamento, para usar o termo mais apropriado, tá? PIS e COFINS de empresa do lucro presumido se apura sobre a receita da atividade. Inclusive tem live nossa de PIS e COFINS, se não me engano já está no YouTube faz um tempo, né? Pesquisa lá no YouTube, no podcast, já tem lá. Mas basicamente é o seguinte, empresa do lucro presumido, tá? E aí, William, beleza? O William, o cara, o consultor que tem o bigodinho mais famoso de São José. Seguinte, ele, parece que ele tá fazendo o abaixo-assinado para ter a live do Raça Negra, uma coisa assim. Mas zoeiras à parte, vamos lá. PIS e COFINS para o lucro presumido é regime cumulativo, ou seja, 0,65% sobre a receita para PIS, 3% para COFINS e está resolvida a parada. Claro que você vai ter alíquota zero, você vai ter monofásico, você vai ter substituição tributária, você vai ter isenção, você vai ter suspensão, você vai ter aquela porra toda, tá? Cara, é muito fácil, você pega a receita, né, receita da atividade, pega a receita, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, tá resolvido. Simples assim, simples, prático, rápido e indolor, não tem mistério nenhum, tá? Vantagem em relação ao Simples Nacional, você pode se aproveitar da alíquota zero, né? Por exemplo, o PIS e COFINS para fins de Simples Nacional, você pode usar o monofásico e a substituição tributária. Mas você não pode usar isenção, suspensão, alíquota zero, você não pode usar nada disso. Então, por exemplo, o mercadinho, né, que é do Simples Nacional, quando ele vende um monofásico, ele se aproveita dessa vantagem tributária. Quando ele vende uma alíquota zero de PIS e COFINS, e aí você pega, por exemplo, a Lei 10.925 de 2004, se você pega ela lá e vê aquela cesta básica cheia de coisas, alíquota zero, tudo aquilo, o teu cliente do Simples Nacional está pagando PIS e COFINS, por quê? Porque ele está dentro do Simples Nacional. Talvez convenha pensar em outro regime tributário para ele. E lucro presumido é fácil pra cacete. Eu não tô nem falando de lucro real. A hora que a gente falar de lucro real aqui, até tudo bem, você vai ficar aquele, é difícil porra nenhuma também, tá? Mas o lucro presumido tá mais próximo, é mais tranquilo, tá? Não requer muito esforço, não requer que você pense muito, tá? É bem tranquilo de apurar, beleza? Então tá. Então, PIS e COFINS não tem muito mistério. PIS e COFINS vai ser, no lucro presumido é sempre regime cumulativo, não tem aquela história de crédito e débito de PIS e COFINS, tá? Tem uma exceção só, que é se você for industrial ou revendedor atacadista de bebidas frias. Essa é exceção à regra e que aí sim você vai ter créditos presumidos, tá? Mas fora isso, cara, é muito sossegado. 0,65 de PIS, 3 de COFINS, segue o jogo. Alíquota zero pode usar, monofásico pode usar, é lindo, tá? É lindo, é a maravilha que tem. Imposto de renda e contribuição social. Imposto de renda e contribuição social, tô falando de receitas da atividade, tá? E a contribuição social, você vai aplicar a tal da presunção, tá? Que é aquela história, né? Quais são as presunções? Como é que funciona isso? E aqui cara, isso aqui é importante pra caramba, tá? Isso aqui é o seguinte, a maioria das pessoas, porque qual que é a presunção disso? Qual que é a presunção daquilo? Qual que é a presunção do serviço médico? Qual que é a presunção do serviço de arquitetura? Cara, eu vou te ensinar de um jeito rápido, prático e que vai ficar tranquilo para você saber a regra geral. Muito rápido. É tão rápido
que vai caber dentro dessa live, vai sobrar tempo para a gente falar de outras coisas, tá? E a gente vai conseguir aprofundar. Olha só, como é que funciona a apuração do lucro presumido? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar as receitas que são da tua atividade, aquilo que é da tua atividade, começando pelo que é da atividade. Você pega as receitas da atividade e aplica o percentual de presunção. Ah, mas qual que é o percentual? Sossega aí, eu já vou te falar quais são os percentuais. Segura agora, só pega a lógica da parada. Pega as receitas da atividade, aplica o percentual de presunção. Então, eu vou dar um exemplo só. Você é venda de coisas. Venda de coisas, o percentual é 8% para o IRPJ. Então você pega as receitas da sua atividade de venda de coisa. Ah, eu tenho um comércio de cuecas e calcinhas. Eu tenho um comércio de pastel. Eu tenho um comércio de sei lá o quê. Beleza, você pega a receita da atividade de comércio de cueca, de calcinha, de pastel, da porra que seja que você vende, você pega isso, aplica o percentual, 8%. Você chegou na sua base presumida. Isso é tua base presumida, beleza? Ok, cheguei na base presumida. Agora você vai adicionar integralmente, ou seja, integralmente, adiciona 100%, adiciona sem presunção nenhuma. Todas as outras receitas que não são da sua atividade. Ah, eu tenho uma receita de bonificação, uma receita de doação, eu tenho uma receita de, sei lá, um aluguel eventual que aconteceu, não sei. Ah, eu recebi um abono, recebi... Não interessa, qualquer receita que seja eventual. Tá? Então você pegou tua receita da atividade, aplicou uma presunção, chegou na tua base presumida. Nisso, você adiciona integralmente, 100%, sem presunção. Pega aquilo e enfia inteiro dentro da base presumida. Então, você tem a base presumida, adiciona as outras receitas. Você vai adicionar os teus ganhos de capital. Ah, é o valor inteiro da venda? Não, é o ganho de capital, tá? Então, Caio, o que é ganho de capital? Vamos lá do basicão, né? Você vai pegar a receita de venda menos o valor contábil. O que é o valor contábil? É o custo de aquisição menos a depreciação acumulada, é o ganho de capital. Né? No Simples Nacional você faz ganho de capital também, não faz? Então tá. Então você pega a base presumida, receita da atividade, vezes percentual de presunção, base presumida. Adiciona integralmente todas as outras receitas operacionais. Aquilo que antigamente, até 2008, a gente chamava de receita não operacional. Tá? As outras receitas operacionais, aquilo que antigamente a gente chamava de receita não operacional. Adiciona integralmente isso, adiciona o ganho de capital, adiciona as receitas de aplicação financeira, se você resgatou uma aplicação financeira, se você tem um ganho líquido de renda variável, tá? Tem uma pegadinha sobre aplicação financeira, mas segura a onda que eu já vou te falar. Eu tô querendo criar a regra geral primeiro na sua cabeça. Então, receitas da atividade, aplica presunção, base presumida, mais todas as receitas que não são da atividade, mais ganho de capital, mais receita financeira, adicionados integralmente, essa é a base de cálculo do IRPJ. Resolveu? Legal. Contribuição social é a mesma coisa, para chegar na base de cálculo. Contribuição social, como é que funciona? Pega as receitas da atividade, aplica um percentual de presunção. Aí a presunção do IR é diferente da presunção da contribuição social em alguns casos, mas a lógica é a mesma. Você vai pegar a tua receita da atividade, aplicar um percentual de presunção, chegar na base presumida, adiciona integralmente outras receitas, adiciona integralmente ganhos de capital, adiciona integralmente receitas financeiras, chegou na base de cálculo. Beleza? Até aqui tranquilo? Coloca no comentário aqui pra mim ou dá coraçãozinho pra eu saber se até aqui funcionou ou se você travou. De repente você vai falar, Caio, deu tela azul aqui, buguei, não entendi porra nenhuma. Você me avisa agora que eu vou repetir, porque isso é daqui que a gente parte pra avançar. Beleza? Bastante coraçãozinho.
Paulo que sim, Débora, Gerson, Ruth, Ana, legal. Então, pelo que eu tô entendendo, tá fluindo. Até aqui foi. Beleza, tá tranquilaço, show de bola. Então vamos lá. Senta o cacete. Vamos lá. Para quem é aluno do Contabilidade Sem Mimimi, essa live tem tudo a ver com aquela aula de tipos de receita, tá? Então se você não assistiu a aula de tipos de receita lá do Contabilidade Sem Mimimi, você saindo dessa live vai lá assistir, beleza? Então vamos lá. Então, se você entendeu essa lógica, agora vamos brincar um pouquinho com a parada. Contribuição social. Como é que funciona a contribuição social? Anota aí, se você está na minha live, se não é a tua primeira live, você já sabe, né? Você tem que ter papel e caneta, alguma coisa para anotar aí, pelo amor de Deus. Onde é que você vai pesquisar os percentuais de presunção? Porque com a repetição você vai memorizar, mas não precisa se matar memorizando agora. Você vai olhar a Instrução Normativa 1700 de 2017, tá? Instrução Normativa 1700 de 2017, INRFB. E o que você vai olhar? Você vai olhar os artigos 33, 34, 215 e 216. Esses são os artigos que você precisa. 33, 34, 215, 216. Beleza? Caio, eu não anotei. Porra, de novo. Instrução Normativa 1700 de 2017, artigos 33, 34, 2015 e 2016. Pronto, né? Aí já deu. Muito bom. Vamos lá. O que esses artigos vão te falar? Artigos 33 e 34, eles falam do lucro real, estimativa mensal de receita bruta. Ai, Caio, mas o tema aqui é sobre lucro presumido. Eu sei, meu filho, só que é ali que tem os percentuais de presunção detalhados, que são os mesmos percentuais de estimativa do lucro real anual por estimativa mensal sobre a receita bruta. Beleza? Então é por isso que está lá. Então você vai lá no artigo 33 para o IRPJ, no artigo 34 para a CSLL, tem os percentuais de presunção ou de estimativa, que seria lá para o caso do lucro real anual por estimativa mensal de receita bruta. E aí o artigo 215, esse vai falar do lucro presumido. Só que você vai ver que no artigo 215 ele vai referenciar esses dois que eu te falei. Por isso que eu já estou te falando, vai lá antes e lê aquela parada. Então lá vão ter as regras gerais, mas assim, bem resumidamente, tá? O que acontece? Venda de coisas. Quando você vende coisas, em regra geral, tá? Porque tem uma exceção, que é quando você vende combustível no varejo, que aí você tem um percentualzinho diferente lá do IRPJ, tem uma palhaçada, tá? Mas regra geral é o quê? Você vai ter o quê? Venda de coisas, contribuição social, 12%. Tá? Então, contribuição social, qual que é a regra geral da contribuição social? Venda de coisas, presunção de 12%. Então, você pega a receita da atividade, aplica 12% e chega na base presumida. Adiciona integralmente outras receitas, adiciona integralmente ganhos de capital, adiciona integralmente receitas financeiras, chegou na tua base de cálculo. Serviços em geral, 32% de presunção. Então, imagina uma empresa que tenha comércio, né? O cara vende pastel, mas o cara também presta serviço de qualquer coisa. O cara faz instalação elétrica, sei lá. O cara é uma pastelaria que também faz instalação e cabeamento de rede. Tá? Então, o que vai acontecer? As receitas da atividade de venda de pastel aplica 12% base presumida. As receitas de prestação de serviço de cabeamento aplica 32% para a base presumida. Chegou na tua base presumida. Adiciona integralmente outras receitas, adiciona integralmente ganho de capital, adiciona integralmente receitas financeiras, base de cálculo da CSLL. E aí qual que é a alíquota? 9%. Então, por isso que muito comum a gente falar o quê? Caio, qual que é qual que é a tributação da venda de mercadorias no lucro presumido? CSLL, 12,9. A gente fala muito assim, eu falo assim, 12,9. Por quê? 12 de presunção, 9 de alíquota.
E do serviço, 32,9. 32 de presunção, 9 de alíquota. É assim que funciona. Beleza? Tranquilo? O Gui está perguntando se dá para voltar em PIS e COFINS e falar da lei desses tributos, regime cumulativo. Tarará, tarará, tarará. Cara, fala, tá? Na verdade, assim, cada PIS e COFINS vai ser muito esparso, tá? Então você vai ter lá, por exemplo, PIS e COFINS cumulativo, vai falar na lei 9.718 de 98, 9.715 de 98, lá vai mencionar a regra geral e você vai ter em outras legislações o tratamento específico. Então vai ter lá 10.925, vai falar de alíquota zero de algumas coisas, 10.865 vai falar de PIS e COFINS importação, né? 10.147 vai falar lá dos monofásicos de fármaco, 13.097 vai falar de bebidas frias, e cada coisa vai ter a sua legislação, tá? Mas aí segue a regra geral, beleza? Então assim, pegou ali a receita, aplicou a presunção, a receita da atividade, aplicou a presunção, chegou na base presumida, adiciona integralmente outras receitas, ganhos de capital, receita financeira, esse bolo é a base de cálculo, sobre a base de cálculo inteira você aplica 9%. Uma pergunta muito comum que me fazem, Caio, porra, mas eu tenho que apurar separado? Eu tenho que gerar uma guia separado? Não! A apuração da CSLL, do lucro presumido, é trimestral e é feita uma apuração só. Você enfia tudo lá dentro, tá? O Paulo está colocando aqui a alíquota direta. Eu tenho bastante cuidado com a alíquota direta quando a gente falar do IRPJ, tá? Eu não gosto de ensinar a alíquota direta de início, mas eu vou falar dela, tá, Paulo? Fica tranquilo, não tá errado, mas para quem ainda não entendeu a lógica do lucro presumido, foge da alíquota direta. Depois eu te explico, no final eu te explico sobre essa alíquota direta que o Paulo está colocando aqui e faz sentido, tá? Vamos lá. Falei da contribuição social. E o IRPJ? O IRPJ, eu deixo para explicar ele depois porque ele tem uma particularidade a mais. Mas vamos pela regra geral. Receitas da atividade. Né? Venda de coisas. Qual é o percentual padrão de venda de coisas para o IRPJ? 8%. Então, quando de novo, né, a pastelaria que faz instalação de internet. Então, vamos lá. Venda de pastel. Pega a receita, aplica a presunção de 8%. O Gui matou a charada. Exatamente, Gui, por causa do adicional. Então, assim, receita de venda de pastel, aplica a presunção de 8%, chego na base presumida. Serviço de cabeamento, pega essa receita da atividade de serviço, aplica 32%, presunção de 32%. Então olha só que interessante. Venda de coisas, IRPJ 8,15%, porque a alíquota do IRPJ é 8,15%. Então é muito comum a gente falar, né? 8,15%, 12,9%. O que é isso? Venda de coisas, a presunção do IRPJ é 8%. Então você pega a receita da atividade de venda de coisas, aplica a presunção de 8%, chega na base presumida. Serviço, pega a receita da atividade, aplica a presunção de 32%, que é igual da contribuição social, e chegou na base presumida. Pegou essa base presumida, adiciona integralmente outras receitas, receitas financeiras, ganhos de capital. Chegou na tua base de cálculo do IRPJ. Isso é a base de cálculo do IRPJ. Receitas da atividade, aplicando a presunção, adicionando integralmente base 100%, sem presunção nenhuma, adicionando integralmente outras receitas, receitas financeiras, ganhos de capital, base de cálculo do IRPJ. Chegou nisso? Legal. Agora vem a brincadeira, o tal do AIR, adicional do imposto de renda. Vamos lá, como é que a gente faz essa parada? Você vai fazer basicamente o seguinte, você vai pegar a base de cálculo inteira e aplica 15%. Essa é a alíquota básica do IRPJ, 15%. Por isso que a gente fala, qual que é a tributação do comércio no lucro presumido? 8,15 para o IR, 12,9 para a contribuição social. O que isso significa? Isso é o resumo de dizer 8 de presunção e alíquota básica de 15 no imposto de renda. 12,9 significa 12 de presunção, 9 de alíquota para a contribuição social, beleza? Mas vamos lá, IRPJ.
chegou na base de cálculo, sobre a base inteira você aplica a alíquota básica, 15%. Tá? 15%. E agora vem o tal do adicional do imposto de renda. Como é que se faz o adicional do imposto de renda? Eu vou te falar pelo juridiquês, depois eu te explico de uma forma muito simples. Tá? Vamos lá. O adicional do imposto de renda se calcula sobre o que exceder o limite de 20 mil vezes a quantidade de meses de apuração. Puta, Caio, não entendi porra nenhuma. Então vamos lá, vamos para a forma fácil de falar isso aí? Lucro presumido se apura sempre trimestralmente. Ah, Caio, mas eu faço mensal. Então você faz errado, tá? Então vamos lá. Lucro presumido é sempre trimestral. Sempre. Então você vai apurar trimestralmente. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. É assim que funciona, tá? Então primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Você pega isso, né, pega as receitas de janeiro, fevereiro e março, receitas da atividade, aplica presunção, adiciona integralmente outras receitas, adiciona ganho de capital, receita financeira, base de cálculo do IRPJ do primeiro trimestre. 15% chegou no IRPJ de alíquota básica. Muito bem. E aí? Aí você vai fazer o seguinte, cara, quantos meses de apuração está acontecendo aqui? Pô, é trimestre, 3 meses. 20 mais 20 mais 20, 60. Então o teu limite é 60 mil. 60 mil do que, Caio? De receita? Não, de base de cálculo. Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas iniciantes erram. Ah, Caio, eu tive uma receita de 300 mil de venda de pastel. Então quer dizer que eu já vou pagar adicional? Não. Você vai pegar os 300 mil, aplicar 8% e essa é a tua base presumida. Aí você adiciona as outras receitas, adiciona ganho de capital, adiciona receita financeira, chegou na base de cálculo. A base de cálculo até 60 mil só tem a alíquota básica de RPJ. A base de cálculo passando de 60 mil, sobre o que passar dos 60 mil, tem adicional. Então o que você faz? Você calculou a base de cálculo, sobre ela inteira joga 15%. Aí você pega essa base, pode até fazer uma fórmula C no Excel, por exemplo, né? Essa base, se ela for inferior ou igual a 60 mil, se ela for até 60 mil, não tem adicional. Agora, se ela for superior aos 60 mil, você faz o quê? Sobre o que passar, a tua base menos os 60 mil, sobre esse excedente, você calcula o adicional de 10% de RPJ. E aí vem uma pergunta que um monte de gente me faz toda semana e que não faz sentido nenhum. Caio, tal receita tem adicional? Caio, tal receita tem adicional? Caio, aquela outra receita tem adicional? Porra, adicional não é por tipo de receita. Adicional é uma apuração do IRPJ que se faz naquele momento sobre a base de cálculo inteira. Inteira. Tá? Pegou a ideia? Entendeu isso aqui? Ah, Caio, a receita de serviço tem adicional? Todas. Não é pela receita, é a base de cálculo que você, passando a base de cálculo de 60 mil, vai ter adicional. Então, ganho de... Quando eu vendo imobilizado tem adicional? Porra, não sei qual que é a tua base de cálculo. É isso. É por isso que essa pergunta, ela não faz sentido. Essa é uma pergunta de quem não entendeu como é que se apura o lucro presumido. Essa é a pergunta de quem aprendeu o lucro presumido assim, cara, você vai lançar no sistema, e vai dar um resultado lá para ti. É por isso que eu coloquei no feed hoje, que a tecnologia não vai te fazer um contador melhor. Porque você tem que entender essa porra. Você tem que entender como é que se apura o tributo. Você tem que entender como é que se vai. Como é que é a lógica da legislação? Porque, é assim, assado, não sei o quê. Claro, tem coisas que você só tem que aprender que é e pronto. Né? Por exemplo, Felipe, que é para mim o melhor cara de CMS que a gente tem no Brasil, que eu conheça pelo menos é o melhor cara de CMS, perguntou ali, pô, Caio, tem alguma lógica
para a presunção do IR, a presunção da contribuição ser diferente? Não, cara. Na cabeça do legislador, ele achou que fazia sentido ser assim. Talvez tenha uma exposição de motivos lá no projeto de lei. Porra, cara, sinceramente, é uma coisa que eu nunca parei para ir atrás, porque foi uma presunção. Olha, a gente acha que a tua margem nesse tributo é isso, e pronto. É essa palhaçada, coisa que não faz sentido, né? É tipo, pô, por que PIS é 0,65 e COFINS é 3? Por que não fazem uma parada só de 3,65? Sei lá, cara. Porque se fosse fácil não era tributário. Sei lá. Né? Os caras fazem... Legislação é feita para não fazer sentido e para você não entender, né? Se fosse prática... Enfim. Mas vamos lá que a vida não tá ganha. Outra coisa muito importante. Existe uma pegadinha na apuração do IR da contribuição social no lucro presumido que você tem que ficar ligado. Toda empresa do lucro presumido pode escolher ser caixa ou competência. Tá? Toda empresa do lucro presumido, independente de atividade, ela pode escolher tributar pelo caixa ou por competência. Inclusive, nós temos lá no Contabilidade Sem Mimimi, temos uma aula só sobre isso, sobre regime de caixa. Tá? Então vamos lá. Se você for regime de caixa, beleza, vai tributar pelo efetivo recebimento, parará, muito bem. E por competência? Por competência você vai tributar quando a operação acontece, independente se você recebeu ou não. Ou tudo é por competência ou tudo é por caixa, com uma exceção. Lembra que eu falei para você de 4 artigos? 33, 34, 215 e 216. 216, o artigo 216 vai te trazer essa exceção. Mesmo que você seja lucro presumido tributado por competência, as receitas financeiras, receitas de aplicação financeira de renda fixa ou ganho líquido de renda variável, as receitas de aplicação financeira são tributadas por regime de caixa. Ou seja, você só tributa quando você resgata, liquida, encerra, quando tem um come-cotas. Pega isso. Caio, eu sou lucro presumido, eu tributo por competência. Tá, legal. Então, você pega a tua receita auferida, mesmo que não tenha recebido. As outras receitas auferidas, independente de ter recebido. O ganho de capital auferido, independente de ter recebido. Mas as receitas financeiras, a aplicação financeira é pelo resgate, é pela liquidação ou é pelo come-cotas. A aplicação financeira é por regime de caixa. Ah, Caio, mas eu não gosto de fazer assim, eu acho que dá trabalho, eu quero tributar por competência direto. Posso? Não, não pode, porque deve é deve, pode é pode. Lá diz que é tributado desse jeito e ponto. Ah, Caio, mas não vai dar problema nenhum, eu estou antecipando imposto, né? Lembra agora no passado que a gente teve uma malha fina de pessoa jurídica ferrando um monte de gente aí com aplicação financeira, cruzamento de informação entre DIRF e etc. Pois é, um monte de gente tributando por competência a aplicação financeira, ao invés de usar regime de caixa, a sua ECF ficou divergente da DIRF e ó, se ferrou. Não porque pagou menos imposto, mas porque deu divergência. Porra, vai ter que reapurar, vai ter que ver se dá adicional aqui, se dá adicional lá, vai ter que retificar a declaração. É um trabalho do cacete. Você está fazendo o teu cliente pagar imposto antes e vai acabar tendo... né? Ele está desembolsando dinheiro antes, não precisava, e vai ter um trabalho do cacete para arrumar agora essa malha. Tá? Então, porra, não tem essa. Ou não é. Tem coisa que pode. Quando a legislação diz pode, faculta, não sei o quê, que é outro ponto. A gente precisa aprender a ler a legislação, a gente precisa aprender a interpretar a legislação. A gente teve uma aula no Contabilidade Sem Mimimi, inclusive, sobre isso. Sobre como é que eu leio? Eu tenho o caput, o inciso e não sei o quê. Uma das pegadinhas é essa. A lei está dizendo pode, a lei está dizendo faculta. Não, a lei está dizendo deve. Então deve. Você é obrigado. Faz e pronto. Não enche o saco, faz e pronto. Tá? É assim que funciona. Beleza?
Vamos lá, tem um monte de pergunta aqui que foi rolando. Deixa eu ver se eu consigo resgatar, porque às vezes tem umas coisas que são importantes, mas que eu deixo para falar depois. O Tião perguntando, os 10% de adicional somente sobre o excedente? Isso, exatamente. Tá? Perguntaram que vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Deixa eu ver aqui o que mais. Perguntas. Aí o Paulo colocou aqui. Mas não há impedimento de fazer o recolhimento mensal desde que o valor da cota presumida seja superior a R$1.000. Ótima questão. Vou pegar por aqui que isso aqui é importante pra cacete. Tá? Deixa eu voltar lá para baixo. Vamos lá. Outra coisa que é importante pra cacete. Eu falei para você que só existe apuração do lucro presumido trimestral. Então, assim, o que você pode fazer? Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Né? Lucro presumido, vamos pensar assim, janeiro, apurou PIS e COFINS, recolhe em fevereiro. Apurou fevereiro, apura PIS e COFINS, recolhe em março. Rolou março, apura PIS e COFINS, recolhe em abril. PIS e COFINS é dia 25 do mês seguinte, antecipa se não for expediente bancário. E aí, Diógenes, está exatamente nos artigos que eu falei, tá? Tá lá naqueles mesmos artigos, 33 e 34. Mas depois eu falo dessas presunções. Tá? A Ruth perguntou, aluguel é serviço? Já vou falar dessa parada também. Segura aí. Tá? Segura aí que isso aí também é importante. Me lembrem se eu não falar das presunções depois, mas deixa eu focar aqui agora. Então o que acontece? Você chegou em março, você apura PIS e COFINS de março, recolhe em abril e em março você apura o primeiro trimestre. Pega as receitas de janeiro, fevereiro, março, apura sobre as receitas da atividade, aplica a presunção, adiciona outras receitas, aquilo que a gente acabou de ver, tá? Exatamente aquilo. Apurou o primeiro trimestre. Você pode recolher em cota única, final de abril, último dia útil. A legislação é foda, né? A legislação fala assim, até o último dia útil do mês subsequente ao que se encerra o período de apuração. Porra, período de apuração foi o que terminou quando? Em março. Mês subsequente é quando? Abril, último dia útil. Ou seja, dia 31 de abril, dia 30 de abril, dia 29 de abril. Ou seja, vai pegar o mês seguinte, vai ver o último dia. É isso. Caio, e se for um sábado? E se for um domingo? E se for um feriado? Aí você antecipa, tá? Então aqui é uma divergência. Se você só trabalha com Simples Nacional, o Simples Nacional posterga. Né? PIS, COFINS, IR, contribuição social, em DARF eles antecipam, beleza? Então é isso. O que vai acontecer? Você vai apurar aquilo ali, você pode recolher, então, até o último dia útil do mês seguinte, você vai recolher, nesse caso abril, você vai recolher em cota única, um DARF de RPJ, um DARF de CSLL, tá resolvido, beleza? Tranquilo até aqui? Aí vem a questão. Você pode dividir em cotas. Você pode fazer, por exemplo, 2 cotas, uma em abril, outra em maio. Em 3 cotas, uma em abril, uma em maio, uma em junho. Você pode, sem problema nenhum. Só que na segunda cota e na terceira cota vai ter juro de mora. É um jurinho, né? Na segunda cota vai ter 1%, na terceira cota vai ter 1% mais a Selic do mês anterior. Tem um jurinho ali, mas não tem problema. Se o cara precisa de um fôlego para pagar, não sei o que, beleza, você pode fazer, sem problema nenhum, tá? Agora, vamos lá. Agora, o que você tem que olhar? Cara, a cota, me perdi aqui com os comentários da galera. A cota, ela tem que ter valor mínimo de R$1.000. Então, se você fez toda a apuração do IRPJ e o teu IRPJ deu R$3.000, você pode dividir em 3 cotas, se você quiser. Em 2 cotas, se você quiser. Ou recolher em cota única, se você quiser. Teu IRPJ deu R$2.500. Não dá para dividir em 3 cotas, porque a cota você tem que manter, né? Você tem que manter em R$1.000. Então, se deu R$2.500 o IRPJ, tem que dividir em 2 cotas ou fazer cota única. Não pode ser em 3 cotas. E o IR e a contribuição vão funcionar diferente,
Tá? De repente o IR você vai dividir em 3 cotas, a contribuição social em 2 cotas. De repente o IR em 2 cotas, a contribuição social em 3 ou em cota única. São opções independentes. Agora, o que você não pode fazer, sob o risco de ser considerado um analfabeto financeiro, o que você não pode fazer é: eu vou fazer apurações mensais. Eu vou apurar janeiro e recolher em fevereiro. Eu vou apurar fevereiro e recolher em março. Isso você não pode fazer. Se você quiser fazer isso, eu fazia e não sabia que estava errado. Então tudo bem, você está perdoado. Hoje você está decretando aqui: eu prometo não fazer mais apuração mensal no lucro presumido. Ou então você deixa de me seguir. Ou então, porque eu não, cara, está errado pra cacete isso. Primeiro, não existe apuração mensal. Segundo, todas essas apurações antecipadas vão ter que ser feitas. Por exemplo, apurar janeiro e recolher em fevereiro. Você vai ter que fazer uma guia com o período de apuração de março sendo recolhida agora em fevereiro. Porra! Você está antecipando imposto e contribuição social para o governo. Por que esse dinheiro não está no bolso do empresário, usando como caixa, usando como giro, fazendo valer para a empresa e paga tudo junto lá depois no prazo? Por que você está antecipando tributo para o governo? Está sobrando? Não, mas sabe o que é? É que o empresário não gosta de pagar um valor tão grande numa tacada só. E cadê você, contador, para fazer a gestão financeira desse cara? Se ele não faz ideia da burrice que é isso, você, contador, tem que saber. Você, contador, tem que saber. Pelo amor de Deus. Como é que um contador... o meu cliente quer rasgar dinheiro e dar o dinheiro que podia ser caixa, que podia ser giro para ele, quer antecipar para o governo. Porra! Como assim? Isso não tem desculpa. Não tem desculpa. Isso é analfabetismo financeiro. Em nenhum cenário possível isso faz sentido. Em nenhum cenário possível. Muito bem. Vamos lá. Falado sobre as cotas, Paulo, não tenho como te colocar aqui porque meu prazo está super curto. Se entrar alguém, eu vou ter que te dar oi, vou ter que ser simpático, educado, aquela coisa toda, vai acabar o tempo, eu tenho um monte de coisa aqui para falar. Mas te sugiro, Paulo, se você quiser, faz uma live sobre isso, me dá um toque no direct que eu faço questão de estar lá para assistir, para você contribuir, que a galera precisa muito desse conteúdo e deu para ver aqui pelos comentários que você manja da parada. Vamos lá. Eu tinha ficado de falar alguma coisa, era sobre as presunções. Legal. Vamos lá. IRPJ, artigo 33. Quais são as presunções padrão? 8% para o IR para venda de coisas, 32% para serviço, e aqui entra a parada. Aluguel, alguém perguntou, Caio, aluguel é serviço? Não, aluguel não é serviço. Aluguel é aluguel, serviço é serviço. Mas para fins de presunção do IRPJ, é a mesma coisa. Então, serviços em geral, e assim como aluguel, assim como cessão de royalty, assim como cessão de direito, administração, representação, tudo isso usa percentual de presunção, beleza? Mesmo percentual, 32%. Mas aluguel não é serviço, eu sei. Por isso que não tem ISS sobre aluguel. Mas para fins de RPJ é a mesma coisa que para contribuição social. Presunção em geral, 12%, e aí tem o 32% para serviço e para aluguel. Alguém perguntou empreitada. Aí lá no artigo 33 da IN 1700 fala, olha, empreitada tem uma brincadeira lá. Seguinte, cara, você vai ter 8 com 15, 12 com 9 na empreitada total, com emprego de todo o material. Se não for desse jeito, é 32%, 32 com 15, 32 com 9. Se for concessão de serviço, vai ser sempre 32 com 15, 32 com 9. Aluguel, 32 com 15, 32 com 9. Agora, alguém já estava me perguntando ali antes, e o 16%? Vamos lá. Tem um caso, tem um tipo de transporte que a gente tem, para... Um tipo de transporte que a gente usa o percentual de RPJ em 16%,
E além disso, tem uma parada que é assim, e aí lá no artigo 33 e no artigo 215 fala isso bem claramente. O que acontece? Tem lá várias alíneas, né? A linha A, B, C, D, E, F, um monte de tipo de atividade. Aí tem um parágrafo embaixo que vai falar assim, olha, se a tua receita for de lista lá as alíneas. Se for só desses tipos aqui, que é basicamente só os serviços e o aluguel. Se for só disso aqui as tuas receitas. Portanto, se você não tem venda de mercadoria, se você não tem venda de coisa, vai ser só aqueles tipos de serviço ali. Esses tipos de serviços elencados, se a tua receita é só disso aqui, se a tua receita, agora não é a base de cálculo, a receita, se a tua receita por ano for até 120 mil e você não exercer atividade legalmente regulamentada, não pode exercer atividade legalmente regulamentada. Então são 3 características, ó. Só exercer aquelas atividades, não exercer atividade legalmente regulamentada, ter receita ano até 120 mil. Se você cumprir esses 3 quesitos, o teu IRPJ, ao invés de usar percentual de presunção de 32, você pode aplicar o de 16. Caio, e se passar dos 120 mil? Vai, você volta e reapura tudo. Tá? Inclusive, aí no trimestre em que acontece o excesso, você vai recolher as diferenças dos trimestres anteriores daquele ano e daqui para frente recolhe 32. Tá? Então tem essa brincadeirinha. Claro que não dá para detalhar toda a regra, como é que é, porque tem um código de extensão diferente na DCTF para informar, não dá para chegar nesse nível de detalhe dentro de uma live só. Tá? Karina, eu acabei de falar das atividades regulamentadas, né? Isso aí vai estar lá na lei 9.250 de 95. Beleza? Então tá certo. Falei para você das presunções de atividade, falei dos percentuais, falei para você da adição integral, falei para você da redução de percentual de presunção, te falei do adicional, te falei da divisão em cotas, te falei que você está proibido de apurar lucro presumido e IR contribuição mensalmente. Eu acho que para hoje foi conteúdo suficiente. Alguém perguntou aqui, Caio, 065 e 4 de PIS e COFINS sobre receita da atividade? Não, meu filho, 065 e 4 está no decreto 8426 de 2015, que é para regime não cumulativo. PIS e COFINS só se aplica no lucro presumido sobre receita da atividade, tá? O Douglas colocou aqui as receitas na fonte que pode... perfeito, né? Se você prestou serviços sobre os quais você sofreu retenção, muito bem lembrado, Douglas. Se você prestou serviços sobre os quais você sofreu retenção, você inclui mais uma etapa no IR na contribuição social, que é o quê? Pega as receitas da atividade, bruto, aplica a presunção, base presumida, adiciona integralmente outras receitas, adiciona integralmente receita financeira, adiciona integralmente ganho de capital, chegou na base de cálculo, calcula o tributo para contribuição social, alíquota e pronto. Para IRPJ, aplica a alíquota básica, calcula o adicional, chegou no IRPJ devido, diminui as retenções sofridas. Chegou na contribuição social, diminui a retenção sofrida. Beleza? Alguém perguntou sobre o 32 e 16 para o aluguel. Se não me engano, o aluguel pode reduzir para 16 sim. Tá? Deixa eu te dizer agora isso. Estou aqui com a IN 1700, artigo 215. Os 16%. Olha lá. São as alíneas B, C, D, F, G e J. B, C, D, F, G e J. Vamos lá. Artigo 33. B, C, D. B, D. Tá.
B, C, D. Tá aqui, a linha C é administração, locação ou cessão de bens imóveis. Aluguel pode reduzir para 16? Sim, tá? E eu vou aproveitar esse gancho. Eu vou aproveitar esse gancho aqui. Tá vendo por que você não pode acreditar no que te falam? Você tá vendo por que você não pode acreditar no que te falam? Imagina só, 2 ou 3 pessoas colocaram aqui no comentário: aluguel de imóvel não pode reduzir para 16. Aí eu vou na onda e falo para você: não pode. Tô eu te falando merda, tô eu te falando uma coisa errada aqui, ficando gravado para sempre essa live que vai pro YouTube, que vai pro podcast, eu te falando uma besteira. Por quê? Porque eu fui na onda. E às vezes esse ir na onda é o quê? É um portal que publica uma besteira. Às vezes é um grupo de WhatsApp que publica uma besteira. E às vezes até colega que, um professor respeitadíssimo, me falou besteira. Ele falar em um pinto-piá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele é o legislador? É ele que escreve a parada? Não, não é. Então a opinião dele e nada é a mesma coisa. E é aqui que eu quero te falar, da coisa mais importante da live de hoje. Fica aqui comigo, presta atenção nisso, porque agora eu tenho um convite e ao mesmo tempo eu quero te cutucar, eu quero te desafiar a uma parada. Na semana que vem, eu tô comprometido a quem quiser, quem tiver afim de se tornar independente, quem tiver afim de ser contador de verdade, contador com C maiúsculo, né? Contadora com C maiúsculo, pessoa independente, pessoa que não fica na mão de ninguém, que não come na mão de ninguém, que não fica dependendo do que a consultoria diz ou deixa de dizer, do que o portalzinho colocou, do que o grupinho de WhatsApp colocou. E aí? Se você não quer ser esse tipo, se você quer ser uma pessoa independente, você não quer ficar na mão dos outros, você não quer ser uma pessoa aí que é dispensável, você quer ser uma pessoa que pensa com você, né, que pensa por si próprio, que de verdade sobe o nível do teu serviço contábil, faz diferença na vida do teu cliente, eu vou te fazer um convite e te desafiar ao mesmo tempo. Na semana que vem, eu vou começar uma série de 7 dias seguidos, uma semana seguida, em que eu vou te tirar do ponto em que você tá e eu vou te ensinar como se manter atualizado, eu vou te ensinar como não depender desse monte de besteira. Só que é o seguinte, não é papinho motivacional, eu não sou coach, eu não vou ficar te dando tapinha nas costas, eu não vou ficar te mandando mensagenzinha motivacional. A gente vai começar um desafio na segunda-feira da semana que vem, em que todo dia a gente vai ter uma live, todo dia eu vou te prensar lá no Telegram, a gente vai ter um grupo, um canal específico em que eu vou te prensar, eu vou te apertar, eu vou te estimular a ir pra frente. E se você tiver afim, se você quiser realmente ser uma pessoa dessas, vem comigo. Você já pode se inscrever nesse momento que a gente está fazendo a live lá no link do meu perfil no Instagram, lá o Linktree, né, /Caio P. Melo, lá tem um negocinho para você se cadastrar de graça. O desafio de 7 dias vai acontecer totalmente de graça, eu vou te dar conteúdo pra cacete. As lives vão acontecer aqui no Instagram, então não precisa instalar nada, não precisa se preocupar, vão acontecer aqui. E o conteúdo complementar vai acontecer lá no Telegram. Se você já viu aquele meu webinário, aquela minha live sobre se manter atualizado, que eu falo de vários sites, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou te acompanhar a fazer isso e ao mesmo tempo, todo dia eu vou te dar porrada para tu botar isso em prática. Tá afim? Tá afim? Então, terminando essa live, você vai lá no link do Instagram e se cadastra para o nosso desafio para ver quem é contador de verdade. Beleza? No mais, se você gostou dessa live, se você acha que isso aqui
foi útil, se você acha que isso aqui vai fazer diferença para outros contadores, o horário vai ser todo dia às 21 horas. Por quê? Porque eu falo palavrão, porque eu não vou ficar fazendo isso aqui no meio da tarde, né? Às 9 horas teu filho pequeno já dormiu, é só gente grande que tá aqui, e é isso, tá certo? Então, todo dia vai ser de segunda a domingo, todo dia, 21 horas, você vai estar aqui comigo e o dia inteiro eu vou estar te pressionando, eu vou estar te botando para subir de nível lá no Telegram. Beleza? Então é isso. Se você achou que essa live foi útil, que ela pode fazer diferença na vida de outro contador, de algum colega, alguma colega, você faz o seguinte, você tira um print dessa tela aqui, coloca lá nos teus stories, marca @CaioPMelo, beleza? Marca lá e diz, porra, live boa pra cacete, coloca lá a informação, chama o cara pra chincha aqui, senão ele fica só vendo lá livezinha de papo motivacional do cacete, fica lá, poxa, porque você vai ser mais consultivo, porque você vai ser no médico das empresas, porra nenhuma. Quero saber o seguinte, você tem capacidade de efetivamente orientar o teu cliente? Se você não se mantém atualizado, você não consegue. Se você não está atualizado, se você não está por dentro do que acontece na legislação tributária e contábil, sinto muito, você é só um apertador de botão. No primeiro espirro de tecnologia, você está demitido. Então, se você acha que isso aqui vai ser útil para alguém, tira um print dessa tela, compartilha nos seus stories, me marca lá, @CaioPMelo, que o que eu espero realmente é ser útil e a gente junto elevar o padrão da contabilidade. Beleza? No mais, um forte abraço, uma ótima semana, fica com Deus e até a próxima.